Ora, anualmente iam seus pais, no caso José e Maria, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus fez 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Então nós vamos contextualizar para você. O que está acontecendo aqui é exatamente o contexto desse texto que nós estamos lendo. Aqui é Jerusalém e essa é a festa da Páscoa. Esse povo são galileus. Aqueles que já estavam aqui, eles são rabinos, são doutores da lei, são mestres da lei, que ficam no templo para ensinar. E é festa da Páscoa, e por isso que tem pão. Ó, tem pão, e tem pão de verdade, né? E eles estão comendo pão. Fazer teatro com um adolescente e botar um pão de verdade. Vocês acham que eles iam fazer o quê? Pão. Cadê o goró? Pão tem que ter vinho. Cadê o vinho? Cadê? Tá aqui? Boa. Pão, vinho e ervas amargas. Olha aqui, ó. Ó. São ervas amargas. Porque assim orientou o Senhor quando o povo saiu do Egito. É a festa, é festa. É Páscoa. É a Páscoa dos adolescentes. Era assim mesmo em Israel. E aí, volta para o texto comigo. Cadê meu diácono? Daqui, Richard. Richard. Aleluia. Jeová Jireh. Eu ia ficar com esse pão aqui até o final da mensagem. Então, Jesus fez 12 anos. E Jesus está ali, ó. Você não está vendo, mas ele está ali no meio. Olha lá o Jesus de dourado lá, ó. Olha o Jesusinho ali, ó. Hoje é aniversário dele. Ele está fazendo 12 anos. E sabe o que acontece lá em Israel? E até hoje eles mantêm essa tradição. Quando um menino faz 12 anos, agora recentemente a menina ficou 12 anos e eles colocaram o menino para 13 anos. Mas naquele tempo, quando o menino e a menina faziam 12 anos, eles iam para o templo, para a sinagoga, reuniam pelo menos 10 homens de Israel e celebravam um evento chamado Bar Mitzvah. Porque o menino, quando completa 12 anos para o judeu, ele já pode então ser considerado um filho da lei, ou filho do mandamento. É isso que significa Bar Mitzvah, filho do mandamento. Então, Jesus nessa festa da Páscoa, acabara de completar 12 anos, e eles foram ao templo para celebrar o Bar Mitzvah de Jesus. Então, a partir desse dia, Jesus já seria considerado um filho da lei, já teria todas as obrigações diante da religião lá de Israel. Então, terminados os dias da festa, a festa durava dias. Mas quando terminou a festa, o pessoal da Galileia voltou para lá. Acabou a festa e o pessoal foi embora. Diz o texto aí no verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Eles foram embora e se deram conta
que Jesus não estava lá com eles. Procuraram entre o povo. Quando viram que Jesus realmente não estava, eles voltaram para Jerusalém. Diz o texto, verso 45, leia comigo. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura, ou em busca do menino. Quando chegaram lá no templo, 3 dias depois de procurar, acharam Jesus assentado no templo, no meio dos doutores, dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Jesus era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Pois bem, esse é o texto para a nossa meditação nessa noite, e esse foi o contexto para que você entenda exatamente o que está acontecendo aqui. Então, isso que você acabou de ver é o que aconteceu. Eles saíram de Nazaré, na Galileia, por ocasião da festa da Páscoa, foram para Jerusalém, celebraram a Páscoa, fizeram o bar mitzvah de Jesus, mas na volta repararam que Jesus não estava. E aí, a família de Jesus, José e Maria, enfrentaram um problema. E é sobre isso que eu quero te falar. Que famílias, naturalmente, enfrentam problemas. Não existe família perfeita. Não existe família que não tenha problemas. Não existe. Isso é um mito. Chama-se o mito da família perfeita. Não existe. A família de Jesus não era uma família perfeita. Como que você quer que a sua seja? Para começar, a família de Jesus tinha uma questão que era a situação de Jesus com José. José não é pai de Jesus, você sabe disso. Mas ele criou Jesus como se fosse filho. Portanto, Jesus já começa por aí. Jesus, sim, foi criado por um padrasto. Muito bem criado, por sinal. E aí eles vêm, o menino está com 12 anos. Está começando a adolescência, está só começando a vida. Eles vêm para Jerusalém na festa da Páscoa, fazem a festa, se empolgam, aquela coisa toda, muito legal, muitos dias de festa, comeram, beberam, ficaram entalados de tanto pão, e depois foram embora. Como eram galileus, os galileus geralmente tinham uma situação financeira mais precária, principalmente os de Nazaré. Então, eles não andavam com animais, não andavam de carruagens, não andavam, eles andavam a pé. E provavelmente, o grupo, como o texto sugere, os conhecidos, os parentes, os nazarenos que foram juntos para a festa, ao acabar a festa, agora estão voltando juntos para Nazaré. E vão caminhando. O texto diz que eles andaram um dia inteiro, até que se deram conta: cadê Jesus? Cadê? Sumiu. E aí essa família agora enfrenta um problema, que é perder o próprio filho. Em Jerusalém, que é a capital do negócio. Você imagine uma pessoa que sai,
Vamos pensar aqui uma cidade que fica bem ao norte do estado. Vamos pensar em Pedro Canário, em homenagem aos Cru. Vamos pensar lá em Cristal do Norte. Eita glória, chegou até a arrepiar aí, né? Imagina, Marção, a família sai lá de Cristal e vem aqui em Vitória para um culto, para um congresso, 3 dias de congresso, top de linha. Depois termina o congresso, Vitória, muito grande, muita gente, sai e vai embora andando. Quando eles, terminando o primeiro dia de viagem, eles estão chegando ali mais ou menos em Aracruz, para dormir em Aracruz, para depois seguir viagem. Quando eles se dão conta, lá em Aracruz, eles perguntam, cadê o menino? Sumiu. Só que não sumiu numa casa de um amigo, não sumiu numa vila, sumiu em Jerusalém, amigo. Na semana da Páscoa, aquilo estava fervilhando de gente. Imaginou o tamanho do problema? E aí eu olho para o texto, e no verso 45 eu vejo a solução do problema. Qual é a solução? Voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém. Daí surge esse tema, a família em busca de Deus, porque Jesus é Deus, o verdadeiro Deus, e a vida é eterna. No princípio era o Verbo, e Ele, o Verbo, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nós vimos a glória dele, a glória do unigênito do Pai. Portanto, essa atitude de José e Maria voltar para Jerusalém, na minha leitura do texto, é onde está a dinâmica da solução do problema. O problema é, o menino sumiu. Qual é a solução? Vamos voltar para encontrar, para buscar, para procurar. Vamos em busca do menino. Então eu quero propor a você nessa noite que toda família, independente de sua configuração, se não tiver a presença de Jesus, ela está incompleta. A família de Jesus, no meio do caminho, ficou incompleta. Está faltando alguém. E estava faltando a pessoa mais importante da família. Porque a presença de Jesus é presença importante na nossa família. A família precisa de Jesus. Sua família precisa de Jesus. E eu quero que você pense comigo, quantas vezes nós não temos perdido Jesus? Quantas vezes em algumas situações nós tomamos as decisões de acordo com nossa vontade e não de acordo com a vontade de Jesus? Nesse momento nós perdemos Jesus, nos esquecemos dele. Quantas vezes nós queremos ter uma palavra, tratar com um cônjuge, com um filho, com um familiar nosso, e a gente não profere palavras conforme a vontade de Cristo. Nesse momento nós perdemos Jesus, nos esquecemos dele. Espera aí, mas o que Jesus faria? Espera aí, mas o que Jesus diria? Espera aí, mas qual é a vontade de Jesus? Vamos orar. Quantas vezes no nosso relacionamento familiar Jesus não se faz presente? De certa forma, espiritualmente falando, nós estamos nos esquecendo de Jesus em várias ocasiões. José e Maria esqueceram de Jesus fisicamente, esqueceram o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, o menino que nasceu da barriga daquela mulher. Eu e você nunca vimos o Jesus histórico, nunca tocamos nele, nós não tivemos relacionamento com o Jesus físico, mas nós temos relacionamento com o Jesus espiritual, através do seu Espírito. Ele, sendo Deus, é onipresente e se faz presente em nós e em nosso meio, de forma que nós podemos ter relacionamento com ele, espiritualmente falando. Portanto, meu irmão, todas as vezes que nós, como família,
fazemos a nossa vontade, fazemos do nosso jeito, buscamos o nosso querer, nós estamos nos esquecendo de Jesus. Jesus ficou para trás e a gente seguiu sozinhos, e quando é lá na frente a gente se dá conta, eita, deu tudo errado, olha o problema, e agora o que a gente faz? Já passou um tempo, já é tarde, ele já ficou para trás. A gente não busca a vontade de Deus para começar os relacionamentos, a gente não busca a vontade de Deus para firmar os relacionamentos, a gente não busca a vontade de Deus para começar a ter os nossos filhos, a gente não busca a vontade de Deus para decidir o imóvel que vamos morar, onde vamos comprar, ou se vamos alugar, se vamos morar aqui, ali ou lá, se vamos buscar a Deus, se vamos congregar em uma igreja, se vamos ser membro de uma igreja, se vamos servir a Deus numa comunidade cristã, de que forma vamos amparar nossa fé, de que forma vamos exercer os nossos dons. A gente não pensa em nada disso, a gente vai tocando a vida e vai tomando as decisões, baseado num conselho aqui, num conselho ali, numa opinião ali, numa dica aqui, e a gente ouve A, B, C, X, Y, Z, e quando se dá conta que está tudo dando errado, aí a gente quer procurar Jesus, mas aí já é tarde, ele já ficou para trás, esquecido. Então eu não sei qual é a situação da sua família, não sei qual é a sua situação como família hoje, seja no seio da sua casa como família genética, ou no seio da igreja como família espiritual. Não sei qual é essa situação, não sei se está saudável, não sei se está equilibrado, não sei se está contido, não sei como está. Não sei. O que eu sei é que nós, como famílias, precisamos de Jesus. E Jesus está em Jerusalém. Jerusalém simboliza aqui, e em qualquer lugar da Bíblia, a presença de Deus. Yerushalem significa lugar de paz. Onde Jesus está, é sempre um lugar de paz. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Nós precisamos inserir Jesus como essa terceira pessoa. E por isso que aqui nós temos 3 círculos, onde nós, individualmente, junto com as nossas famílias e o Senhor nosso Deus. Não dá, queridos, não dá para viver sem a vontade de Deus operando dentro das nossas casas. Precisamos, como famílias, buscar a Deus, sairmos em busca de Deus, parar de achar culpado, parar de procurar culpado. É o que eu vejo no texto, eu vejo isso de forma muito simples e muito linda, porque no momento em que eles se deram conta de que Jesus não estava mais com eles, no momento em que se deram conta de que, olha, nos esquecemos de Jesus. E quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Quantas vezes a gente não vai empurrando a vida com a barriga, tomando decisões, e de repente a gente se vê encalacrado numa situação e a gente para e pensa, eita, faz tempo que eu não busco a Deus. Por isso que está do jeito que está. E aí eu vejo no texto que José e Maria, instantaneamente, reconhecendo o problema, partem na direção da solução do problema. Cadê o menino? Não está aqui, então bora para Jerusalém. Mas Jerusalém é enorme, mas é época da Páscoa, aquilo está lotado. Não interessa a dificuldade da circunstância, vamos para a solução do problema. Porque muitas vezes nós queremos o caminho mais fácil. Ah, não tem jeito. Infelizmente, vamos chorar a vida inteira, mas perdemos o nosso filho. Não dá mais para voltar?
já andamos por um dia. Se a gente chegar em Jerusalém, até que a gente procure em todas as casas, em todos os lugares, ande por todas as ruas, aquilo está lotado de gente. Estima-se que em torno de 200.000 pessoas frequentavam Jerusalém na época da Páscoa, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Nós estamos falando de uma cidade do porte de Guarapari para o porte de Vila Velha. Em época de festa, ainda mais na Páscoa. Uma cidade que tinha 100, 150 mil habitantes, subia, duplicava, triplicava fácil. 200, 300. Se chegarmos ao número de 400 mil, que não é difícil, seria uma situação parecida com a de Vila Velha. Já pensou perder um menino nas ruas de Vila Velha, andar por um dia e depois voltar para achar esse menino numa cidade desse tamanho, com essa quantidade de gente? A gente dá como perdido. E talvez eles pensassem, é mais fácil ir embora. Perdemos o menino, vamos chorar o resto da vida. Perdemos o menino, e ir embora para casa. E ele ficava lá. Só que eu não vejo, em primeiro lugar, eu não vejo eles discutindo para achar o culpado. A culpa é sua, Maria, que devia cuidar do menino e não olhou. Não, José, a culpa é sua, que você é o pai, e o ritual do bar mitzvah é celebrado pelo pai, então você que tinha que estar de olho nele. Não, a culpa é sua, porque a sua família, esse pessoal lá de Judá, é tudo assim, não sei o que, não sei o que lá. Não, porque esse pessoal lá de Levi, é tudo complicado, lá, 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 lá. E começa a culpar as famílias, e começa a culpar, porque sua mãe é assim, porque seu pai é assim, porque é tudo assim, lá, 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 e começa aquela culpa. Qualquer semelhança é mera coincidência. Só que eu preciso que você se dê conta de uma verdade muito simples. Achar um culpado não resolve o problema. Se lembra do Éden? Deus falou com Adão, não come. Tudo bem, senhor? O senhor entendeu? Entendi. Aí ele falou com a mulher, daquele ali não pode comer não, hein? Aí vem a cobra. Menina, você é boba, come. Não, ele falou para não comer. Ela sabia que não podia. Não, falou para não comer. Não comer por quê? Não, dá nada não. Dá nada não, tem nada a ver. Ih, o pastor nem está aqui no jardim, pode comer. Nem vai ver. Não, falou que não pode. Come, boba. Você é boba, menina. Aí vai e comeu. Não é isso? Comeu. Não era maçã. Tá bom? É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era? Sei lá. É isso que está escrito, é isso que eu falo. Aí de repente aparece Deus. Quando Deus aparece, porque ele fazia isso todo dia, para trocar uma ideia, para conversar, para ter relacionamento. Aí o cara já, ei, está acontecendo? Não, sou desculpa, é que eu estou pelado. Quem disse que você está pelado? Não, porque eu estou, não estou? Você comeu, né? Eu? Você comeu, né? Não, bem assim, eu até comi, mas não foi eu não. Não. O senhor está entendendo? Não é o que parece. O senhor está entendendo errado. Vou te explicar. Foi a mulher que o senhor me deu. Foi ela que comeu. Aí ela já tinha comido mesmo, ela me ofereceu, eu fui e experimentei. É? É, menina, você comeu? Aí ela, eu não, senhor. Foi essa cobra aí, ó. Essa cobra peçonhenta, miserável. Foi ela, culpa dela. Essa cobra. Mulher sempre tem uma cobra para culpar, né? As culpadas são sempre as cobras. Venenosa. A culpa é da cobra? Aí chega na cobra e a cobra... Eu não tinha mais ninguém para culpar, entendeu? Aí ela, foi eu então. Olha a dinâmica. O homem culpou a mulher culpou a cobra. Quem recebeu o juízo de Deus? Quem sofreu as consequências? Os três. Expulsos, você vai trabalhar, você vai sentir dor, e você fica esperto que sua cabeça vai ser esmagada. O juízo está deferido. Some de perto de mim. E acabou aquele relacionamento que havia.
E nós estamos aqui buscando restaurá-lo. Portanto, eu preciso que você entenda e aprenda isso, pela verdade da palavra de Deus. Não adianta transferir a culpa, a consequência cairá sobre nossas vidas. Portanto, aconteceu um problema, aconteceu, sempre acontece. Primeira coisa que você deve pensar: não adianta procurar um culpado, vamos procurar a solução do problema. E, geralmente, a solução é voltar para Jerusalém, é buscar a vontade de Deus, porque se algo desequilibra, se algo vai mal, se nós estamos passando por situações que estão tirando a nossa paz, nós precisamos voltar para Jerusalém, porque espiritualmente, a presença de Deus para nós é um lugar de paz. Tudo pode estar desabando do lado de fora, meu irmão. Acidentes acontecem, enfermidades aparecem, prejuízos, catástrofes naturais, humanas, injustiças. Eu não estou dizendo que se você estiver em Jerusalém, que se você estiver buscando a Deus, que se você estiver na presença de Deus, os problemas não vão te alcançar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você estiver na presença de Deus, os problemas não vão tirar a sua paz. Você vai solucioná-los, resolvê-los sem maiores prejuízos. Que a gente pode perder um carro, mas não pode perder uma esposa. O que acontece muitas vezes é que, perdendo o carro, não temos paz para resolver o problema do carro e acabamos por perder a esposa por falta de paz para resolver o problema que era só do carro. E aí você troca carro por qualquer coisa que você quiser, que a verdade é a mesma. Quando os problemas batem à nossa porta, se nós não tivermos paz em Deus para resolvê-los, vamos causar problemas ainda maiores. Por isso eu penso, baseado na verdade desse texto, que toda família precisa de Jesus, porque uma família sem Jesus está incompleta. A família precisa de Jesus, em primeiro lugar, para adoração, para celebração. O verso 41 diz: anualmente eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Um momento de adoração, um momento de celebração. Então junta a família e vamos para o templo. Toda família precisa de Jesus, porque sem Jesus a família fica sem referência de adoração, fica sem referência de celebração. E aí acha que churrasco é celebrar. E aí acha que parabéns para você é celebrar. Só que sem Jesus, tudo isso é mera festa. Celebração só se tiver Jesus. Por isso que a gente faz festa, 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 come bolo, 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 carne, 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 e bota a cabeça no travesseiro e sente que está vazio. Porque não é o estômago que está vazio, é a alma que está vazia. Em segundo lugar, a família precisa de Jesus para união. Uma família sem Jesus não consegue viver em plena união. E eu estou falando sobre algo espiritual. Porque cada família foi criada para que uma missão se cumprisse. A família de Abraão, Deus vira para o cara e diz assim: rapaz, eu vou te dar uma família. Eu vou abençoar a sua família. E através da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí eu te pergunto, qual é o propósito de Deus para sua família? Sua família foi criada para quê? Para comer carne? Para cantar parabéns? Para ir na praia de vez em quando? Para comer, beber, dormir, ir para a escola, ir para o trabalho, e aí morreu, enterrou, acabou? É isso? É isso mesmo? Ou será que você nasceu onde nasceu,
nasceu através de quem nasceu no lugar que nasceu, conviveu com quem conviveu, porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Ou será que a sua família de origem e a família que você formou ou que vai formar não está no centro do propósito de Deus para a sua vida? Você precisa pensar nisso. Porque se você tem um propósito claro da parte de Deus e se une com uma pessoa que não está com esse mesmo propósito, a vontade de Deus escorre pelo ralo. E eu conheço uma dezena, talvez dezenas, de casos de pessoas que não vivem no centro da vontade de Deus, porque não tiveram união, não foram unidos em família, na presença e debaixo da vontade de Jesus. O versos 44 e 45 diz que eles estavam indo embora e de repente se deram conta de que deixaram Jesus para trás. Só estariam unidos novamente, aquela família, se deixasse Jesus para trás, ficaria sem propósito. Qual o propósito dessa família agora? Se não tem Jesus, acabou. Vamos voltar para Nazaré, vamos fazer uns móveis, fazer umas mesas, fazer umas cadeiras, sou carpinteiro, e vou morrer fazendo mesa e cadeira, e quando chegar a minha hora eu vou morrer. Acabou o propósito da vida do cara. Portanto, não deixe Jesus para trás, meu irmão. Não deixe a vontade de Jesus para trás, porque senão sua família perde o propósito. Vocês existem para quê? Vocês foram unidos para quê? Eu preciso olhar para minha esposa, eu preciso olhar para o meu filho e para aqueles a quem Deus me acrescentou como filhos e olhar e falar, tem um propósito nisso aqui. Isso aqui não é à toa não, isso aqui não é aleatório. Isso aqui tem um propósito de ser, tem um propósito, e quem me dá essa clareza de propósito é Jesus. É Jesus, porque eu, não sei você, mas eu, antes de caminhar no centro da vontade de Deus, antes de caminhar buscando a Deus incessantemente, minha vida, ao olhar para minha família, não tinha propósito algum. Por que eu casei com essa mulher? Não sei, gostei dela. Até quando durar tá bom, se não durar acaba, pega outra e vida que segue. Quantas pessoas você conhece que pensa com essas categorias? Se der certo deu, se não der, vida que segue, a fila anda. Falta de propósito na vida, falta de estar no centro da vontade de Deus. Porque quem anda com Jesus dentro de casa, quem anda no centro da vontade de Deus, de Jesus, quem anda buscando a Deus, não perde o senso de propósito. Se você me perguntar, eu te faço uma lista de convicções que eu tenho de por que eu casei com essa mulher. Por que eu nasci em Porciúncula, por que eu fui criado em Tombos, por que depois eu fui para São Paulo, depois eu voltei para Volta Redonda, depois eu voltei para morar em São Paulo, capital, por que eu rodei o Brasil inteiro, por que eu andei de skate. Eu sei te dizer o propósito de tudo isso. Esses dias uma pessoa me perguntou, pastor, por que o senhor faz essas coisas desse jeito? Eu falei, porque eu sou skatista. O que tem a ver uma coisa com a outra? Meu irmão. Porque como skatista, eu vivi numa cultura onde eu tinha que fazer sempre desse jeito. E como skatista, eu aprendia um negócio chamado resiliência. Porque não sei se você sabe, mas manobra de skate é um negócio difícil de fazer, de aprender. E principalmente de aprender de forma que você faça a qualquer hora, de maneira certa. É muito difícil. Então, se tem um negócio que o skatista precisa ser, senão ele não caminha na carreira, senão ele não ganha campeonato, muito menos chega à categoria profissional, é se ele não tiver resiliência. Porque tem manobra que a gente passa meses tentando. Rasga o tênis. Quebra o shape. Cai dentro d'água.
até acertar a primeira vez. E depois que acerta a primeira, ainda tem que continuar para poder aprender a manobra de vez para fazer qualquer hora. Pastor, por que o senhor faz as coisas desse jeito assim? Parece que o senhor não tem medo de errar. Não. Por que não? Porque eu sou skatista. Antes de acertar, eu aprendi a errar milhares de vezes antes de acertar. E o meu prazer está no acerto. Aí uma hora você cai em cima e ainda desequilibra e cai. Você fala, quase! Já é meia festa. Aí depois você vai e acerta. Não importa a quantidade de erros que ficaram para trás. O acerto é a motivação. Então, se você me perguntar, meu irmão, eu sei te dizer tudo que aconteceu na minha vida, eu entendo que é propósito de Deus para que eu hoje estivesse aqui pregando essa mensagem para você. A questão é que você precisa olhar para você, olhar para a sua casa, olhar para a sua vida, olhar para a sua história e perceber onde está o propósito de Deus nisso tudo. Ou será que é tudo por acaso? A família precisa de Jesus para adoração e celebração, para compreender a vontade de Deus e estar unido a Jesus e sua vontade, para aprender com Deus. O verso 46 diz que quando eles chegaram em Jerusalém, Jesus estava sentado junto com os doutores, os mestres, os rabinos. A palavra grega que aparece aqui é didáskalos. Os caras que entregam a didascalia, que é o ensino, o conhecimento. Eram os mestres de Israel, eram os professores de Bíblia da época. E aí Jesus, com 12 anos de idade, está sentado no meio dos mestres de Israel, dando aula para eles. É você que sai lá de Cristal do Norte e vem num congresso aqui, congresso de teologia. Aí uma família crente lá de Cristal do Norte, lá de Pedro Canário, sai de lá e vem aqui, num congresso de teologia. E a gente traz os caras mais top da teologia do Brasil. Só doutor, pós-doutor, entendeu? Traz uns caras de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte. Só os top dos top. E traz aqui para falar. Aí a gente faz uma mesa redonda que bota todos eles e começa a eles falar e ensinar e tal. Aí essa família que veio lá de Cristal trouxe um menino de 12 anos, que acabou de batizar. Ele acabou de batizar e veio. Aí ele chega aqui com 12 anos de idade. Aí os pais deixam ele aqui e sai. Vai lá na praia, dá um passeio, não, o pessoal sai, é intervalo do congresso. Quando volta, os top da teologia estão sentados e o menino está aqui. Não, porque você tem que entender, porque lá no grego diz assim. Porque o contexto lá de Colossos, vocês não estudaram não? Que é isso. Aí imagina os pais desse menino entrando e tomando aquele choque. Hã? O menino acabou de batizar, gente. O menino nem deu tempo ainda de frequentar a EBD. Os caras são pós-doutor. O cara fez doutorado na Alemanha. E ele está sentado babando no que meu filho está falando com ele. Ele está... Aí depois ainda chega para mim e fala, a senhora que é a mãe desse menino? Quem que ensinou teologia para ele? Aí eu fico imaginando, Maria olhando para José, José olhando para mim. Bom, nós somos de Nazaré, a sinagoga lá de Nazaré, ó. Entendeu? Quando Jesus começou a despontar, o menino perguntou assim, né, o Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade tão pequena, tão minúscula, tão insignificante, que existia esse ditado em Israel, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta aí, lógica de todo mundo era, claro que não, Nazaré não tem nada. Sinagoga de Nazaré, tem lá, 10, 12 homens, carpinteiro, pescador não é, porque Nazaré está até longe do mar da Galileia, então é carpinteiro, é lavrador, é gente que tem a mão calejada, que mexe com roça, acorda cedo, dorme cedo, pessoa simples, humilde, não é analfabeta, não existe judeu analfabeto não, tá? Eles vão para a sinagoga todo sábado, eles aprendem a ler no Salmo
119, eles sabem ler, sabem escrever, sabem a Torá de Có, não mistura as bolas não, nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando de Israel, nós estamos falando de Galileia, lá o povo sabe ler, e lê bem, e sabe de Có. Então, eles não eram analfabetos, não. Esse papo, o Pedro era analfabeto. Não, isso é conversa fiada. Ah, porque ele era pescador. Os pescadores do nosso tempo, hoje em dia, nem eles mais. Mas tudo bem, na nossa cultura pode ser que um pescador não tenha estudo. Mas lá, o pescador está na sinagoga todo sábado, meu amigo. E ele está aprendendo. A questão que eu preciso que você se atente é que Jesus, com 12 anos de idade, sabia mais das verdades eternas de Deus do que os mestres de Israel. Se ele dá aula para os mestres, o que ele não faz com a gente? Então é por isso que a família precisa de Jesus, porque tem momentos na nossa vida que só Jesus vai ensinar para a gente algo que pedagogo, psicólogo e ninguém vai ensinar para a gente. Porque ele é o mestre dos mestres. A pedagogia ajuda, a psicologia ajuda, os remedinhos ajudam, tudo é muito bom, mas tem coisa que é só Jesus. Então você busca ele, você procura ele, porque ele pode te ensinar, pode te levar a um novo nível de compreensão da vida, que você vai dar um salto e vai romper com coisas que te atrasam, que te amarram e que te seguram. Por isso que eu creio, a família precisa de Jesus, para adoração, para celebração, para união, para estar no centro da vontade de Deus, para compreender o propósito de Deus, para aprender com Jesus algumas coisas que só Ele ensina, e para experimentar uma realidade de milagres, maravilhas, dentro da nossa casa. A gente precisa, irmãos, experimentar milagres dentro de casa, ação sobrenatural de Jesus. Por isso que a família precisa de Jesus, para ter milagres. Milagre. Um menino que arrumou o quarto sem você pedir, dá um culto de gratidão, é um milagre, aleluia. O cara não deixou mais a toalha molhada em cima da cama, ele está levantando a tampa, dá um culto de gratidão, minha irmã, é milagre, aleluia. Eu estou falando de coisas corriqueiras, mas meu querido, um arroz com feijão fresco na mesa é um milagre, e nós precisamos aprender a celebrar os milagres diários que Deus faz conosco. O verso de número 48 diz: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Maravilhas, na Bíblia, na grande maioria das ocorrências, não é essa maravilha que a gente fala popularmente hoje. Ah, o que você achou desse teclado? Ah, esse teclado é uma maravilha. A gente fala isso no popular. Maravilha, algo que é muito bom, é diferenciado. Ah, é maravilhoso esse teclado. A gente mudou o significado original. Na Bíblia, maravilhas é milagres, é evento sobrenatural que acontece. É um negócio que ninguém espera, mas acontece. É uma solução que ninguém está vendo e aparece. É um mar que se abre, é uma muralha que cai, fogo que cai do céu, um relâmpago na hora certa, no lugar certo, uá! Para que o povo creia que só o Senhor é Deus. Portanto, quando o texto diz que os seus pais ficaram maravilhados, significa que o que o menino estava fazendo era algo impensado. Era uma maravilha, é um milagre. É a mesma situação que eu te falei do congresso. O menino de 12 anos que veio lá do interior e chegou no congresso, e de repente o pai e a mãe olham, e o menino está dando aula para os doutores em teologia, é um milagre. Eles ficaram maravilhados. E o profeta Isaías diz que o nome de Jesus é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, Príncipe da paz. O primeiro nome da lista é maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso no contexto bíblico? Aquele que realiza maravilhas. Quem faz os milagres. Portanto, meu irmão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi a última vez que você ficou maravilhado diante do que Jesus fez dentro da sua casa, dentro da sua família? Você olhou assim e falou: meu Deus, isso é um milagre. Dentro de casa, qual foi a última vez? Por isso que a família precisa de Jesus, para ficar mais maravilhada na vida, para olhar para as coisas e falar: que maravilha, olha que maravilha, olha que coisa linda, meu Deus, foi Jesus que fez, olha isso, olha, maravilhado. A gente precisa ficar mais maravilhado na vida, perceber mais as maravilhas de Deus à nossa volta, e só Jesus pode fazer isso. Talvez você escutou, você viu aí o teatro, a representação, mas você não entendeu muita coisa. Eu quero te dizer, nós estamos juntos, porque diante da grandeza, da infinitude, da eternidade do Cristo, a gente não consegue entender muita coisa não. Nós estamos no time da Maria, porque o verso de número 49 diz: ele lhes respondeu: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Aí o verso 50 diz: não compreenderam as palavras que ele dissera. Não compreendeu. Mas ele foi com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava as coisas no coração. Essa é a proposta que eu tenho para você. Mesmo que você não tenha entendido tudo, mesmo que você já esteja aí: nossa, já deu 9 horas, pastor, nós não vamos embora não? Já deu, né? Então, alguma coisa você precisa levar no seu coração. Pode ser que você não tenha entendido tudo, mas alguma coisa você precisa levar no coração. Maria levou no coração essas coisas, guardou para ela. Um dia eu vou entender. Meu Deus, por que meu filho me deu essa resposta? Por que meu filho respondeu desse jeito? Ele disse que tinha que estar na casa do pai dele, mas será que o José não é o pai dele? E ele, meu Deus, será que o José não ficou magoado? Será que o José não ficou sentido? O menino disse que tinha que estar na casa do pai dele, mas ele falou na frente do pai dele. Eu não estou entendendo o que esse menino está querendo dizer. E às vezes é assim. A gente ouve, a gente vê até um teatro para ver se ajuda a gente a entender, mas a gente não entende. Então, se não entender, guarda no coração e creia que uma hora a gente entende. Pode ser que agora, pode ser que hoje, diante do que você está vivendo, você não está entendendo. Qual é o propósito de Deus nisso? Qual é a vontade de Deus nisso? Não consigo entender, não consigo perceber, não consigo. Então, guarda no coração. Guarda no coração. Uma hora você entende. Porque com Jesus nem sempre a gente entende tudo. Por isso que o relacionamento com Ele não é baseado na razão, é baseado na fé. A família precisa de Jesus, porque a família passa por problemas. Esse texto nos mostra uma família que, assim como a minha, assim como a sua, passa por problemas. Uma família que erra, uma família que se esquece, uma família que falha. O que fazer diante disso, irmãos? Além de buscar Jesus em família, para adoração, para união, para aprendizado, para maravilhas, para entendimento, para tudo isso que eu já falei, queria deixar para você o exemplo de José, que cumpria sua obrigação de homem e de pai, mesmo não sendo pai de fato da criança. Às vezes algumas coisas nós vamos ter que fazer, mesmo que não seja a nossa responsabilidade, mas teremos que fazer para que as coisas se equilibrem.
Olha o exemplo da Maria, que buscava adorar a Deus, que ia com a família para Jerusalém, e as mulheres não eram obrigadas, ela ia porque queria. Está na hora da gente ir em família, começar a fazer algumas coisas por prazer e não por obrigação. Tem muita coisa dentro de casa que a gente faz por obrigação, e quando vira obrigação, perde o prazer. Comece a fazer por prazer. Não, estou fazendo porque eu quero. Não, estou lavando essa louça aqui. Ô pastor, pode entrar. Estou lavando essa louça aqui. Está lavando louça, minha irmã? É? Fazer o quê, né, pastor? Se eu não lavar, ninguém lava. Isso aqui em casa parece um negócio. E não sei o quê, e não sei o que lá. Aí, ô minha irmã, quer que eu volte outra hora? Não, entra, senta aí, pastor. Estou lavando aqui, porque não tem esses meninos. Aqui ninguém me ajuda. Aqui, ó, quero ver o dia que eu morrer. Quero ver. Quando eu morrer, o que eles vão fazer? Esses meninos aqui em casa, pastor, eles são desse jeito. Eles sujam os copos, pegam as xícaras. Suja as xícaras, pega os pires. Bebe água no pires, para não lavar um copo. Qualquer semelhança, mera coincidência. Viu? Pois diz que Batista não tem dom de revelação. Deu para entender? E aí, meu irmão, o que você está fazendo? Varrendo esse quintal aqui, né, pastor? Pode entrar aí, ó. Estou varrendo o quintal aqui, porque aqui em casa ninguém faz nada. Ninguém faz nada aqui em casa, não. Eu que tenho que varrer. Se eu não varrer, fica tudo sujo aqui, ó. Tudo cheio de folha, tudo cheio de coisa. Aí o cara faz, mas faz desse jeito. Meu irmão, isso não. Minha irmã, olha o exemplo da Maria. Meu irmão, olha o exemplo. Ela não era obrigada a nada. Mas ela ia com o maior prazer, e ia rasgando na canela, e era longe, hein? Temos que trazer o ambiente de adoração para dentro de casa, irmãos. Estou lavando a louça da minha família, porque se sujou, é porque eu tenho família. Porque se eu não tivesse ninguém aqui, não teria vasilha suja para lavar. Mas também eu não teria ninguém, não teria família. O que é pior? Bota na balança. O que é pior? Você prefere não ter a família e não ter a vasilha para lavar, ou ter a vasilha para lavar porque você tem uma família? É isso. Nós temos que perceber e entender isso. Homens, também a gente é muito assim, porque eu que boto dinheiro dentro dessa casa, porque eu que trabalho, porque eu tenho que resolver tudo. Às vezes é a mulher, eu que resolvo tudo, pastor, porque mas faz tudo como se fosse um peso, como se fosse uma carga, como se fosse uma obrigação, e aí isso vai desgastando, até uma hora que ninguém aguenta mais. Tem que fazer? Vamos fazer com prazer, irmãos. Vamos combinar as coisas. Que tal você sentar lá e falar, vamos dividir as tarefas? Faz isso. Por prazer. Por prazer. Senão é melhor nem fazer. Melhor nem fazer. Entendeu? Eu não tenho prazer. Eu não tenho. Vou abrir o confessionário aqui para você ver como é que é o ser humano de carne e osso. Eu não tenho prazer em lavar louça. Nem em passar roupa. Não tenho prazer. Então nós vamos combinar. Eu vou fazer a minha parte e alguém vai fazer essa parte. Combinamos. Combinado. Entendeu? Eu não tenho prazer de passear com o cachorro. Moro no apartamento. O cachorro tem que urinar, defecar, tem que ir para a rua. Aí tem que pegar a sacolinha. Não tem condição. Então vamos combinar? Eu faço a minha parte aqui. Isso aqui é meu. Aí vamos botar ali. E aí vocês fazem essa parte. É só distribuir. Eu não gosto de fazer isso. Se eu tiver que lavar louça, você vai chegar lá em casa e você vai ver um homem emburrado lavando louça. Vou quebrar uns pratos, vou entortar uns garfos, vou secar assim com o pano de prato. Chega, vai até, entendeu? Por quê? Porque não me dá prazer nenhum. Então vamos combinar? Não vou fazer. Aí eu vou fazer só o que me dá prazer. Aí tem que fazer o negócio, vou fazer. Outra dica que eu quero dar para você. Meninas,
Meninas, se o seu marido falar que vai consertar um negócio, não precisa lembrar de 6 em 6 meses. Ele vai consertar. Vamos abrir o confessionário. Vamos abrir. Vamos abrir, homens. Porque lá em casa é assim. De 6 em 6 meses ela lembra. Amor, o cano ali, amor. Amor, a saboneteira. E não sei o quê. O blindex está caindo. Tá dizendo, enquanto não caíram a rua. Nós somos assim. Somos. Agora, tem um dia. Aí, homens, 1, 2, 3 e. Tem um dia que a gente bota uma bermuda, acorda assim e fala: me dá essa caixa de ferramenta aí, dá essa fita isolante aí, me dá aí, agora eu vou. Aí a gente sai catando tudo, lá na sua casa assim também, aí você vai catando tudo, aí chega no final do dia você fala assim: eu sou o homem aqui dessa bagaça, Tá vendo? Se eu não tivesse aqui, não arrumava nada, depois de 2 anos. Amém, meninos? É isso aí. A vida é ao vivo. Acontece nas melhores famílias. Nas melhores é assim. É assim. Acontece, irmãos. A gente tem características peculiares. Tem coisa que é do homem, tem coisa que é da mulher, tem coisa que... E a gente precisa arrumar um equilíbrio e viver de maneira saudável. Então vamos olhar para José. Vamos olhar para Maria, vamos olhar para Jesus, que mesmo sendo Deus, olha que lição Jesus nos dá aqui, jovens, adolescentes, meninos, meninas, quem mora debaixo do mesmo teto do pai aí, ó, não importa a sua idade, se você mora ainda com seu pai, você é criança, importa a sua idade, para cima de mim não, você só é adulto ou homem ou mulher quando você pagar suas contas, quando você estiver debaixo do teto, você é criança. É, está aqui, ó. Jesus era Deus encarnado, estava dando aula de Bíblia para os mestres. Os pais dele chegaram: ô menino, bora para casa. Que casa? Eu já estou em casa, estou na casa do meu pai. Ele estava certo. Eu não sei o que aconteceu, o Lucas não registrou, ele também não estava lá, ele só registrou o que ele ouviu, anos depois. Mas eu imagino, ou José ou Maria deu aquela olhada, sabe aquela olhada que a gente dá para o filho? Nazaré, mão papai, dá mão papai, em casa a gente conversa, sabe aquela? Eu tenho a impressão que rolou um olhar desse, e aí Jesus tipo, não pai, sim, e o texto diz, era-lhes submisso. Se um menino de 12 anos, que é Deus encarnado, consegue se submeter aos seus pais, você que está muito longe de ser Deus, brother, você também precisa se submeter aos seus pais. Vocês, meninos, vocês que moram com os pais, devem obrigação, obediência, honra e respeito aos pais de vocês. Esse é o exemplo de Jesus. O cara é Deus e se submete ao pai e mãe? Quem sou eu para não me submeter? O cara é Deus, velho. O cara dá aula de Bíblia para os mestres de Israel. O pai dele chega ali, sim senhor, bora para casa. Era-lhes submisso. Esse é o Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, que consegue, mesmo sendo todo-poderoso, se submeter, se sujeitar, para que a família tenha equilíbrio. E o último versículo diz: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nossa família precisa crescer, irmãos, diante de Deus e diante dos homens, em estatura, em graça e em sabedoria. Pode crescer em estatura? Pode. Tem uma turma aí animada fazendo filho, crescendo em estatura. A família está crescendo.
Mas também precisa crescer em graça, na piedade, na oração, na busca de Deus. E precisa crescer em sabedoria. Resolver os problemas com sabedoria, com maturidade, com a orientação de Deus. Assim, diante de Deus e diante dos homens, cresceremos para a glória de Deus.